tudo bem? Eu sou a Tati Rocha e hoje eu estou aqui para fazer juntinho com você uma eco bag dupla face. Essa eco bag é muito fácil, então é para iniciante, não sabe fazer nenhuma costurinha, essa é a hora. E se você sabe, é uma ótima peça para você vender, porque ela é rápida e prática e muito fácil de fazer. Olha só, você pode fazer em todos os tamanhos que você quiser. Essa aqui eu fiz maiorzinha, naquele estilo mais ou menos de levar para supermercado, sabe? Aquelas sacolas reutilizáveis. Então, olha que ideia bacana, ela tem dos dois lados. Você vai aprender juntinho comigo a fazer essa eco bag, a alça. E se quiser ainda, vou virar ela do outro lado, claro, para você ver. Você pode escolher dois tecidinhos bem bonitos e tcharam! Tem duas peças aqui totalmente diferentes para você usar no seu dia a dia. Olha aí que peça legal. Dá para fazer ela maiorzinha, menorzinha, para criança, para adulto. Hoje a medida que eu vou passar é dessa eco bag aqui, essa sacola para supermercado. E o que a gente vai precisar para fazer essa sacola? Você vai precisar de dois tecidos principais, porque você vai usar um tecido e vai reutilizar também o tecido por dentro. Então, são dois tecidos, vou pegar minha colinha, olha aí, ó. São dois tecidos diferentes, ok? Na medida de 50 por 35. Lembra sempre de cortar 2 vezes cada tecido, ok? E as alças, nós vamos usar 2 tiras de 12 por 70. E depois a gente vai, a gente vai fazer junto a alça. Eu vou explicar maiores detalhes de como fazer, mas o que você vai precisar é isso, além de tesoura, máquina de costura, muito fácil. Vou começar pela alça. O que eu fiz aqui? Eu peguei então o tecido da alça que você quer e eu vou dar uma opção para você. Esse tecido é uma tira bacana, tem 2 opções, inclusive até essa que eu fiz aqui nessa sacola, a alça dela é mais larguinha, então você pode fazer dependendo também, se você quiser uma alça mais larga ou mais estreitinha. Para alça larga é fácil, é só você dobrar o seu tecido e você vai passar uma costura reta, tá? Vou assim, desse outro jeito, ó, ele viradinho do avesso, porque aí depois você desvira. E vai passar uma costurinha reta na bordinha inteirinho, até aquela eu fiz várias costuras, ponto reto mesmo. Aí você vem passando vários pontinhos retos, pode fazer matelacê, o que você preferir, e desvira. Essa é a sua alça mais larga. A mais estreitinha, que é mais fácil ainda de fazer, e eu acho que fica até melhorzinha, é assim, você pega o seu tecidinho, você vai fazer como um viés. Então, você vai dobrar ele ao meio, se você quiser aproveita para passar também, vem com ferro de passar, que aí você cria um viés e passa ele aqui também na metade. Fez isso, o que você vai fazer? Dessa metadinha que você virou, você vai dobrar de novo. Então, dobrei mais uma vez e vou virar ele aqui por dentro. Essa outra metadinha, vou dobrar também e aí você vai fazer como se fosse um viés. Ele vai ser costurado assim mesmo, tá? No tecido principal, não precisa nem desvirar, por isso que é mais fácil. Fez isso, vai passar uma costurinha reta em toda a base, em toda a lateral da alça. Costura sem, né, não tem segredo. Se você preferir, para dar mais sustentação ainda, pode passar outras 2 costuras retas bem rente, bem do ladinho da que você passou. Para adiantar, eu já fiz isso, vou deixar aqui essa minha alça, é fácil e ela vai ficar assim. Então ela fica estruturada, não precisa nem colocar manta, nem nada, ela fica bem resistente e durinha. Então vou deixar essa minha alcinha aqui do meu lado. E com os 2 tecidos, a gente vai fazer o seguinte, você vai pegar qualquer um dos tecidos, né, porque nós vamos usar os 2, eu vou usar esse aqui, que tá bem, tá o estilo, né, Alice nos Países das Maravilhas, e o outro é uma tecidinha de maçã pra você. Eu cortei 2 vezes esse tecido, ok? Então eu vou pegar o primeiro tecido, lembrando também, observa no tecido qual é a frente do seu tecido, tá? Lembrando que essa aqui é a nossa largura do nosso tecido que está aqui.
Então, eu vou colocar a minha alça aqui. Para alça, eu vou dar uma dica bem legal que você pode fazer com qualquer medida de bolsa. Você vai pegar o seu tecido e vai dobrar no meio para saber qual é o meio desse tecido. Vou vir aqui com a minha canetinha que apaga com o calor do ferro. Mais ou menos é aqui o meu meio. Fiz isso novamente, então eu vou dobrar esse lado, meu lado esquerdo, até o meio para descobrir qual é o meio da metade. Olha, então vou fazer esse risquinho aqui e aqui a mesma coisa. Então venho descobrindo qual é a minha metade e marco ela aqui com essa minha canetinha. Eu vou pegar a minha alça, aí é uma dica também importante, tá? A alça, ela não pode estar dobrada. Então, a gente vai marcar dessa marcação que eu fiz para dentro do meio. Então, venho e ajusto a minha alça aqui. Eu vou colocar até o meu alfinetezinho aqui. Então, deixei essa minha alça aqui, lembrando que você pode fazer isso com qualquer tamanho da sua eco bag. Coloquei ela ajustadinha, lembra lá de deixar ela, olha, certinho, ela não pode dobrar. E vou colocar essa minha outra alça desse outro lado aqui, tem a minha marcação, minha alça vai pra dentro desta marcação. Então, venho e vou colocar um outro alfinete aqui. Fez isso, a gente vai fazer isso na outra parte também. Por quê? Porque agora a gente vai passar uma costurinha bem básica e bem fácil aqui, olha, só nessa alcinha, tá bom? Desse lado e esse outro lado também. Deixa uma margenzinha de costura mais ou menos de 1 centímetro e passa o ponto reto e retrocesso e ponto reto para deixar bem essa alça sustentada. Então, vamos fazer isso primeiro nessa parte que depois a gente faz na outra. Aqui você viu, eu dei o retrocesso várias vezes, então faça isso também na sua alça para deixá-la bem resistente. E vou fazer a mesma coisa nessa minha outra alça. Fiz isso nessa minha alça, nessa minha parte da eco bag e vou fazer a mesma coisa na minha outra parte, no mesmo tecido que você escolheu. Então, vou deixar esse aqui reservado e vou fazer a mesma coisa no outro tecido. Agora que a gente já fez essa costurinha, o que nós vamos pegar e fazer? Com esse tecidinho principal que tem a alça, a gente vai pegar o outro tecido que eu quero que seja a minha dupla face e vou fazer uma costurinha nele, pega ele, olha, tecido principal com tecido principal, então eu coloco ele aqui ajustadinho, nessa marquinha eu vou colocar, né, justamente a minha borda, toda a minha lateral e vou alfinetar aqui para fazer ainda mais uma costurinha. Então, venho, alfineto, passo aqui. E tudo isso que eu fizer nessa parte da eco bag, eu vou fazer na outra também. Então, vou alfinetar, né? Vem certinho aqui, olha, na lateralzinha, para não deixar nenhum espacinho sobrando, a gente ajusta aqui. E aí, eu vou passar uma costura reta aqui em cima, nessa parte da alça, unindo um tecido com o outro. Então, vamos fazer isso agora. E aqui é só dar um retrocesso. Dá uma limpadinha.
tira os alfinetes, e aí tudo que a gente fez aqui, agora a gente vai fazer na outra também. Vou pegar a alça que eu fiz nesse meu tecido aqui. Ela é grandinha, mas pode fazer em qualquer tamanho que você preferir. Lembra de deixar a alça pra dentro, tá? Isso é importante, olha. Deixar a alça certinha. Se você quiser até colocar um alfinete aqui, que talvez você possa achar que vai te atrapalhar, pode colocar, ó. Vou até colocar um aqui. E aí a gente vai colocar o tecidinho outro, nesse caso que vai aqui por dentro, lembrando o tecido principal com tecido principal. E se for o caso, se o seu tecido tiver sentido, observe também para ficar tudo certinho. Então vou vir aqui, vou alfinetar, que a gente vai passar uma outra costurinha aqui também. Então alfineto, deixando sempre retinho. E a gente vai passar uma costurinha reta. Olha que peça fácil, que peça simples que dá pra fazer. E aqui a mesa extensora ajudou muito essa nossa eco bag, porque ela é um tamanho, ela é uma peça grande. Então já me dá todo o conforto e segurança para que eu possa segurar essa parte aqui do tecido, para que ele não enrugue. Então isso facilita bastante também. Com essa mão esquerda você vai segurando o tecido para ter uma maior segurança aqui. E vem fazendo essa costurinha com uma margem de costura. Então vamos lá, lembra do retrocesso. Aí, olha só, ela ficou, então eu tenho duas partes agora que estão costuradinhas aqui. O que a gente vai fazer? Para facilitar, eu vou passar uma costurinha ainda reta também, para dar uma segurança e para deixar bonitinho nessa nossa parte aqui, olha. Mas antes, eu vou convidar você a passar, porque é o que eu vou fazer. Eu vou usar o ferro de passar para facilitar e assim ela fica bem certinha, olha. Não tem nenhum risco e um perigo de ela ficar dobradinha. Então pode vir cá, claro, se você tiver segurança, quiser fazer isso com a mão, pode fazer. Mas eu vou passar com ferro, porque a gente vai vir com uma costurinha aqui ainda para dar uma margem de segurança melhor nessa minha alça. Então eu vou passar agora com ferro essa partezinha, as duas partes na minha bolsa. Agora sim, passadinho aqui vai dar mais segurança pra gente fazer uma outra costura, tá? Pontinho reto, tudo é ponto reto aqui. A gente vai fazer essa costura bem nessa partezinha da alça pra dar essa nossa segurança também, um acabamento. Então a gente vai deixar, pode deixar uma margenzinha, 1 centímetro também aqui, e a gente vai passar essa costurinha em toda essa nossa volta. Então, bora lá pra máquina. Dá um retrocesso e lembra que essa nossa peça, ela não vai manta, mas se você quiser, você pode, para dar uma sustentação, colocar uma manta, se você preferir. Eu quis ela assim, para que ela pudesse ser guardada, inclusive na bolsa, uma coisinha leve. Então essa é uma bolsinha leve. Fez isso, a gente vai fazer a mesma coisa, então, olha aí, um pontinho reto que tá feito aqui, a gente vai fazer então no outro lado da bolsa, da outra parte. Pronto, nós fizemos isso nas duas partes. O que a gente vai fazer agora? Vou até abrir um espaçozinho aqui, ó, porque a gente vai abrir essa nossa sacolinha. E aí você vai entender o que a gente vai fazer, depois a gente vai alfinetar também. Tenho ela aqui, já com o meu pontinho, vou abrir, ela vai ficar assim, então. Você que já fez essa parte, chegou nesse processo, é assim que ela vai ficar. Coloca a alça de um lado, ok? Deixa até ela centralizadinha aqui. Se você achar, pode alfinetar a alça, que talvez você ache que vai te incomodar, porque você vai pegar a outra parte da eco bag. E agora sim, olha, o que eu vou fazer? Eu vou colocar tecido virado com tecido.
Mas lembrando sempre que é aquele tecidinho um com o outro, vai ser casadinho mesmo. Então, olha, vou pegar essa minha parte que tá aqui, tá? Vou virar ela, olha, lembrando que eu vou até colocar essa aqui, porque a alça a gente vai colocar ela junto. Então, uma alça com a outra, olha, tem dúvida? Confere aqui comigo. Uma partezinha tá aberta, tecidinho igual com tecidinho igual, virado um pro outro. Vem com esse alfinetinho, ó, espeta ele aqui pra deixar bem retinho, é importante essa parte. Deixa, como eu falei, a alça bem juntinho uma da outra, olha. Então, ela vai ficar aqui dentro, viradinhas, tudo certinho, certinho, olha aí. E aí, a gente vai fazer o quê? Virar essa parte pra ficar beijando essa parte outra aqui. Então, vou pôr só o meu alfinetinho aqui também no meu ladinho. Pronto. Dobrei e agora eu vou vir com essa minha parte, olha. Faz isso pra ficar juntinho uma parte da outra. Faz a dobrinha e você vai alfinetar toda a lateral da sua peça, ok? Então, vamos alfinetar. Pronto, então agora a gente vai fazer essa costurinha, tá? Em toda a lateral. Só pra gente entender, pra você se situar, faça a costura na lateral inteira. Se você preferir, pra depois você desmanchar e aí você abrir a sua peça. Ou se você quiser, deixa uns 4, 5 centímetros aqui pra abrir a peça e depois você vai fechar dando uma costurinha, um ponto invisível. Mas se preferir, pode passar na peça inteira e depois a gente desmancha essa costura pra poder abrir a peça. Então, vamos lá! Pronto, a gente passou toda a costurinha em toda a volta. E o que você vai fazer aqui? Agora você vai desmanchar. Escolha um lado que você preferir para passar a sua mão. Pode fazer isso uns 4 centímetros mais ou menos. Desmanchamos. Eu vou vir aqui, ó, e vou puxar toda essa parte da bolsa aqui por dentro. A gente vai fazer ela nascer. Olha aí que legal. Aí a gente desvira ela, tá? Dá uma acertadinha. Nossa bolsa já tá ficando quase pronta. Olha que facinho de fazer. Dá uma acertada. Depois você também pode passar com o seu ferro para ela ficar bonitinha. E essa nossa partezinha que a gente abriu, a gente vai passar ou uma costurinha invisível, se você preferir, se você quiser costurar à mão mesmo, mas eu vou passar na nossa máquina mesmo. Ela já tá aqui certinha, ó. Só vou ajeitar uma bordinha com a outra, ó. Ajeita bem para ficar todas as bordinhas. E aí a gente vai passar então, lembra de fazer essa dobrinha que a gente já tem com a máquina da costura. E a gente vai passar um pontinho reto em toda essa extensão. Então vamos lá. Agora você vai tirar todos os excessos, limpar ela bem bonitinha. E olha aí, tirando, nossa pecinha já tá pronta. Põe por dentro, lembrando que você pode escolher o lado que você quer usar. Se você quiser passar, você também pode. É uma coisa legal de se falar, é que eu fiz aqui com o tecido 100% algodão. Então dá pra fazer com tricoline. Se você quiser fazer com um tecidinho mais grossinho, também aqueles de eco bag, né? Você também pode fazer, fica a seu critério. Então, olha aí que bonitinho que ficou a nossa eco bag personalizada, dupla face, tá? Vou mostrar pra vocês como é que ela ficou os dois lados. Lembrando que a alça, olha só o acabamento, ficou super bonitinho. A gente vai poder usar dos dois ladinhos aí, então. Olha aí que bonitinha a nossa Alice no País das Maravilhas, se você quiser. Ou se você quiser também, você pode usar do outro lado, que ela vai estar com um acabamento perfeitinho também. Esse aqui eu escolhi esse lado mais de maçãs, né, de frutas, que você pode ir também, inclusive, no supermercado. Então, olha aí, lembrando que faça sempre também com a linha da costura, combinando com o seu tecido, para ficar um acabamento bem bonitinho. E olha aí, tcharam!
Linda peça, e se você gostou, dá o seu like, o seu joinha, deixa nos comentários, eu vou adorar saber se você fez e se o que você achou, tá bom? Eu te espero no próximo vídeo, até um beijo pra você, tchau, tchau!